Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso Flap Talk, a revista eletrônica da Flap International, todas as quartas-feiras, trazendo as últimas novidades do mundo da aviação. Aviação esta, comercial, rotativa, executiva, de defesa. Vamos bater um papo aqui informal, trazendo as últimas novidades para vocês. Não é isso, Fábio? Sim, hoje a gente está cheio de notícia, né, Flávio? Tem notícia da Nova Caledônia ao México. Panda está hoje remoto com a gente desde Miami. É isso aí. Vai ser uma atividade intensa aqui, mas a distância não será o problema, né? Sim. Essa interatividade aqui vai ser constante, né? Como o Panda falou no primeiro episódio do Flap Talk, ele estando aqui ou não, o Flap Talk vai acontecer. É o nosso compromisso com o nosso inscrito do canal todas as quartas-feiras. Não é isso, Panda? É isso, o inscrito no canal e com o assinante da Flap. Lembrando, desde o comecinho, que é muito legal se você puder entrar para a família, assinar a revista Flap e participar de todos os nossos produtos, canais, conteúdos, que agora, como você bem sabe, são multimídia. Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre aviação, turma? Vamos lá, temos os tópicos aqui, o Fábio vai iniciar. Começa aí, Fabião, reza a missa aí. A primeira novidade que a gente tem é bem quente e de hoje, né? As primeiras entregas aí do C919 para Air China e para China Southern, que estão acontecendo hoje lá na China, né? Então, agora as três grandes empresas da área da China passam a ter o C919 em suas frotas, né? E você sabia, Panda, que ele já chegou também ao Brasil? Não, como... Ele está aqui, está entre nós. Ele está entre nós. Ele está entre nós, né? Temos um modelo aqui do C919, mais um para nossa coleção. Sim, olha Esse aí é made in China, in China. Né? China in China. Modelo Exato. feito na China e o... Mas é uma entrega importante que sinaliza a chegada de um concorrente, vamos dizer assim, do 737 e A320. Sim. E como a China já ficou um mercado muito gigantesco, só entre essas três empresas e mais os gatinhos pingados já deu mais de 900 encomendas, né? Sim, e lembrando, né, que as três são clientes também Airbus e Boeing, como você falou, né, Panda? É um concorrente entrando aí nas três principais, né, da China. Agora o desejo agora é ir para a China voar esse negócio para ver como é que é e fazer um flight check aqui para Flap rapidinho. Com certeza, já aproveita e voa no ARJ21 também, já faz os dois de uma vez. Que é uma cópia de qual avião? Da família MD-80. É isso, né? aí. Então aí já aproveita e... Aqui os números, né? Então do C919 a gente tem um para China Southern, um para Air China e 7 hoje voando na China Eastern, que foi a primeira operadora. Vai ser interessante ver como esse avião vai se desenvolver e quais mercados fora da China, talvez União Soviética, vão se interessar por ele. Eu tenho uma aposta, acho que o Irã vai ser o país que mais cedo ou mais tarde vai apostar no 919 pelas questões geopolíticas, né? Está sendo formada essa tríplice aliança aí de Irã, China e Rússia contra os cães ocidentais, né? Eles continuam com sanções econômicas, né, e tendo uma dificuldade imensa em acessar os produtos, né, produzidos aqui no Ocidente. Então pode de fato ser uma bela alternativa para eles. Sim, a Indonésia também está interessada, né? Eu acho que vai ficar mais ali mesmo para aquela região, né? Eu acho que uma penetração mais no mercado europeu, talvez algum país da África se interesse e tal, mas eu acho que vai ficar por aí mesmo, né? Eu também aposto nisso, de novo, menos a princípio. O que eu acho assim é que acho que a gente já passou do ponto de questionar a qualidade de um produto made in China, né? A China hoje ela passou de um país que manufaturava, depois copiava e agora ela começa
a dominar o ciclo tecnológico em várias indústrias, e aviação, e espaço e defesa são indústrias em que ela hoje já começa a colocar as manguinhas, ou já vem colocando as manguinhas de fora. A minha única questão em relação à exportação desse avião é o tipo de suporte, a qualidade do suporte técnico, operacional, que as fabricantes chinesas podem prestar. Isso foi o que matou o Sukhoi Superjet, né, que por si, em termos de projeto, muito bom, mas teve um péssimo suporte. Os fabricantes de fora da antiga União Soviética reclamavam demais que quando um avião parava de voar, davam Aircraft on Ground, AOG, a resposta era dada em semanas e não em horas, né? Isso é inaceitável. Sim. Não é importante só vender, mas o pós é fundamental, também, né? Com certeza. É isso aí. Bom, falando em entrega, a gente tem outra bem importante aí que aconteceu ontem, o primeiro A321 Neo da KLM, né? Uma empresa também cliente da Boeing, né? Aí nos narrow bodies, agora entrando com Airbus, né? Então, o primeiro chegou ontem em Amsterdã. E ele estreia agora na Malha em setembro, é isso? Isso, estreia em setembro. A princípio, eu vou para Estocolmo, Copenhague e Berlim. E aí, com a chegada do segundo, né, a KLM planeja colocar também ele em rotas para Londres, Paris, né? O avião tem capacidade aí para 227 passageiros, né? E é o começo da renovação da frota de narrow body da KLM, né? Ele chega para substituir o que na frota, especificadamente, Fábio? A família 737NG. Tá. Né? Os modelos 800, o 900. Né? 900. Tá. Perfeito. Mais um investimento. Enfim, é um momento muito importante, muito histórico. Porque, em primeiro lugar, né, a KLM, junto com a British Airways e a Lufthansa, formavam o trio de ferro das empresas aéreas europeias que defendiam e promoviam os produtos da Boeing. A KLM, em especial, ela, depois que saiu da linha Douglas, né, com o DC-9, ela foi para o 737 e nunca mais deu chance para a Airbus entrar no narrow body. Ela construiu uma frota de Boeing 737-300, 400, 700, 800 e 900. Ela foi uma grande promotora. E até 200. Ela chegou a usar alguns 737-200 que ela arrendou da sua, então, parente Transavia, né? Então, a KLM era praticamente um monstruário de Boeing 737 na Europa e falava e voava muito bem o avião, nunca teve nenhum acidente, enfim, foi uma grande e importante operadora do 737. Quando ela muda para o A321, acho que tem um sinal muito importante aí que a indústria já entendeu, que é o fato de que o A321, sobretudo nessas duas versões agora que estão em produção, né, o XLR, não é esse, né, mas a Iberia recebeu, está recebendo, e o A321 Neo, né, esses aviões eles estão promovendo o massacre da serra elétrica contra a Boeing. Se você me perguntar, Panda, qual é o avião mais importante da Airbus hoje, eu vou te falar, é o A321. O A321 está massacrando a Boeing. Ele está sozinho no mercado de mais de 200, 700. Na versão XLR, ele atravessa o Atlântico Norte. A Boeing tinha um produto semelhante, que era o 757, que ela misteriosamente resolveu abortar, esquecer. E agora a Boeing foi pega nesse mercado de calça curta, e várias empresas aéreas no mundo optam pela família A320 por causa do A321. Então, quando a Air France e a KLM... A Air France já é uma grande operadora da família A320, né? A primeira e maior, junto com a Lufthansa, uma das maiores operadoras do A320. Então, a Air France encomendar o A320 A321 não surpreende. Aliás, é interessante, a Air France não tem o A321 Neo, né? Por enquanto. Mas a KLM comprar o A321 Neo é um sinal de que a Boeing está assim, sem capacidade de competir nesse mercado. E é um mercado absolutamente importante. É o mid-size market, né? É o maior dos narrow bodies, e a Boeing, sem o 757, está apanhando mais que vaca na horta.
Sim. Como você falou também, a própria Transavia, né, que sempre foi cliente da Boeing, também está entrando aí com a A320 e a 321neo, né? Então, que também A, é ali Tran- do grupo Air France KLM. a Transavia é uma história interessante, né? Ela nasceu como uma empresa charter na Holanda, associada à KLM, e depois ela acabou indo parar nas mãos do grupo, né, que hoje é um só, né, Air France KLM, mas ela acabou se transformando no braço charter da Air France, baseada em Paris. Então, o grande hub da Transavia é Orly, né? Se vai para Orly, é um voo da Transavia atrás do outro. E apesar dela ter essa origem holandesa, né, ela hoje é a grande operadora charter francesa. Né? Se você vai para Orly, é de onde sai a maior parte dos... Nem charter, estou falando charter, mas estou errado. É a empresa low cost. Low cost, sim. Grande empresa low cost francesa hoje é a Transavia, charter não. Também faz charter, mas a Transavia é a low cost do grupo Air France. E também, né, a exemplo da KLM, né, tudo isso é uma decisão de grupo. Né? Quando o grupo Air France KLM optou pelo A321, A321, NEO é um caminho sem volta. Né? Mas ela vai também está indo também para o A321 NEO. Sim. Que tem uma eficiência absurda com relação a consumo, né? Com essa nova motorização aí, né? E o XLR alcance, né, Panda? É uma aeronave perfeita aí para realizar voos aí no Atlântico Norte, né? Ligando aí o meio dos Estados Unidos e Europa. Não estou nem dizendo da própria costa leste, né? Mas assim, o meio dos Estados Unidos a várias cidades europeias. Então é um produto realmente que veio para ficar, né? De fato. Infelizmente para a Boeing, né? Porque, por exemplo, você vê a United começando a receber o A321, né? O NEO. Daqui a pouco a United vai substituir o 757, que ela opera em vários setores para a Europa, pelo 321. Sim. E a Boeing, o pessoal do planejamento da Boeing deve estar mordendo o calcanhar, né? Porque, enfim, eles deixaram de bandeja esse mercado para Airbus. E repito, o A321 é o avião mais importante, a meu ver, para a Airbus nos próximos anos, porque com esse avião ela está massacrando a Boeing e fazendo com que companhias que poderiam cogitar na compra do 737 MAX optem pela família Airbus para ter a comunalidade de A320 NEO e A321 NEO e A321 XLR. Enfim, parabéns para a Airbus, que se consolida e aumenta uma liderança como o maior fabricante mundial de aviões, deixando a Boeing comendo poeira. E a Boeing não consegue tirar o 777 do chão. Aliás, por falar em tirar o 777 do chão, a gente tem uma outra notícia hoje sobre isso, né? Sim. Sim. Temos aqui. Que eles paralisaram, né, os testes recentemente, né, por conta de uma questão estrutural, né, que eles descobriram durante um voo de teste no Havaí. Né? Então, uma nova paralisação, né? A Boeing disse que está solucionando, né? E quando o componente for substituído, eles retomarão, né, com os testes. Né? É uma medida prudente, né? Uma medida bastante cautelosa, como toda a indústria trabalha com isso. Num processo de certificação, a aeronave só entra, de fato, num serviço comercial quando ela é de fato muito testada, né? Então é muita prudência, mas assim são muitos atrasos, né? Então é mais um revés, diria, principalmente para quem está na fila para recebimento, né? Temos a Emirates, né? A Lufthansa. Qatar. Então, a Qatar, então tem muita gente aí aguardando ansiosamente a certificação e a entrada comercial dessa aeronave. Você atrasa, né, todo um planejamento, né, que Sim. a empresa tem ali, né, contando com essa aeronave. Né? Então, os atrasos na certificação atrasam os planos das empresas também. Né, a falha identificada foi na estrutura que prende o motor às asas, né? Durante esse voo que o Fábio comentou de testes no Havaí. Foi com o protótipo Whisky Hotel 003. Isso. Os pilots. Agora, para as companhias aéreas, isso é um veneno, né?
Você imagina que, por exemplo, a Emirates, que tinha um planejamento, trovão aqui, o cachorro está latindo. Vocês estão ouvindo aí, não? Sim. Então, Maverick. pessoal, esse é o quarto elemento da nossa tripulação, é o Maverick, o É nosso Maverick. aqui. Está participando desse Flap Talk, ele está talking contra um trovão que está Também caindo tá aqui. dando a opinião dele do Tá. 777 aqui pra gente. Maverick, o que você acha do atraso do 777? Ele não gostou. Ele, o Akbar Al-Bakr, o presidente da Qatar, e a Emirates, que perdeu a paciência. A Emirates tinha um planejamento de construir sua frota no 777X e falou, bom, eu não posso esperar mais, e comprou o A350. Né? O plano original da Emirates não era comprar o A350 e está recebendo o primeiro aí, porque ela falou, cara, a Boeing vai me deixar no meio da rua. E eu falo isso com dor no coração, porque todo mundo sabe que eu sou um cara que absolutamente venera a Boeing, e eu fico furioso com essas coisas acontecendo com os aviões da Boeing, porque eles são excelentes máquinas, mas existe um culpado nessa história inteira de atrasos, de falhas, de problemas. É a cultura corporativa da Boeing que passou a ouvir mais o pessoal do financeiro, menos os engenheiros. Isso não pode acontecer na aviação. Quando o engenheiro fala menos do que o financeiro, para não falar outra coisa. É verdade, de fato. Sim. Seguindo aqui, Fábio. Bom, continuando com o assunto entregas. A TR ontem atingiu um marco aí de 1.700 turbohélices entregues, né? Um grande marco aí para fabricante franco-italiana. Foi entregue para que companhia? Para a Air Corsica, né? Que com essa aeronave, né? Que foi entregue ontem, terminou a transição da frota dela de ATR 72500 para ATR 72600. Então agora os 7 ATRs que fazem parte da Air Corsica são todos 72600 e, né, com os motores PW 127 XT, né, que são 20%, tem um custo de manutenção, né, 20% menor e 3% No consumo de combustível. Isso, no consumo de combustível. Enfim, mostra do vigor continuado, né, da excelência do projeto da ATR. A nossa imprensa não especializada e alguns sites aí passaram a vilificar, a falar mal do ATR depois do acidente ocorrido recentemente aqui no Brasil, mas isso é sensacionalismo barato. Assim. Eles querem transformar um avião que é muito bom, muito bem construído, muito bem pensado, em vilão nessa tragédia. Assim. De novo, gente falando sobre o que não conhece e falando apenas para tentar conquistar a audiência. Uma vergonha, uma pena e um desrespeito a todos os envolvidos na tragédia. Mas é um tremendo avião, basta ver. Ninguém vende 1.700 aviões se o avião não for muito. Exatamente. Com certeza, Exatamente. né? E o Brasil é um grande mercado, né, do ATR. São 57, operando aqui por 3 operadoras. Né, Historicamente, né, desde os anos 90, né? Sim, com certeza. Desde a Pantanal, né, Sim. até a Azul, Voipass e a Imetame, né, que operam hoje. Então, um avião que tem, né, Lá uma atrás com os história, modelos né? menores, a TR-42, Sim. algumas versões, depois o 72, né? Mas é um produto consagrado no mercado. A Atlântico operou, né? Lembra? Acho que foi Atlântico, sim. A Unex, Unex. olha isso. Até comentaram ontem no Instagram da Unex, né? Sim. Que teve 2 ATRs ex-Pantanal, né? O Mike Fox Echo era um deles, né? Que depois, novamente, né, virou MFE, Maria da Fé, e os imbecis de plantão aí falando, tem que ter, o nome do avião é Maria da Fé, tem que ter muita coragem para voar no avião. Estúpido! Não é por causa do apelido Maria da Fé, a matrícula, Mike Fox Echo, mas aí a imprensa pega errado, transmite, exatamente. multiplica e presta um desserviço. Exatamente. E agora temos uma novidade com relação a asas rotativas. Isso. E o transporte presidencial nos Estados Unidos. É isso, Fábio? Isso mesmo, né? Biden voou aí pela primeira vez no VH-92A, né? O novo helicóptero, o Marine One, né? Marine One, exatamente. VH92, deixa eu dar uma olhada nele aqui.
O voo foi quem feito vem? agora em Chicago, né? E foi a primeira vez que ele utilizou o novo helicóptero dos Marines, né? Os Marines que Isso. cuidam dessa divisão. E assim, eu acho que é bacana a gente falar que os Marines estão com esse transporte Marine One desde 1958, né? Transportando o presidente... 57. 57? Isso, 57. 57. Com o Bell. Né? O Bell. Começou com o Não, Bell. então, o Bell em 57, Isso. né? De uma maneira até assim, um pouco mais improvisada. E aí, em 1958, a Sikorsky entrou, né? E está até agora, passando por vários modelos aí da fabricante norte-americana. Mas a gente tem uma lâmina a mostrar, né? Isso, tem. Então ali à esquerda, na parte de cima, o Bell UH-13J de 1957, que foi usado de uma maneira improvisada pelo presidente Eisenhower e para alguns deslocamentos. E aí ele falou, nossa, nós temos que de fato ter um helicóptero, né, para esses deslocamentos mais curtos e tal. E aí chegou em 1958, um ano depois, o Sikorsky H-34, que foi o primeiro a operar sob a tutela aí dos Marines com o presidente a bordo. Na foto à direita ali, a gente já tem um Sikorsky, o VH-3AD, de 1961, né, que entrou em operação, ali com o presidente Ronald Reagan e a Nancy, dando um tchauzinho, embarcando. E ali na parte, agora na próxima lâmina, acima o George W. Bush, embarcando também no S-61. Ele novamente à direita ali em cima. E ali, por último, em 1987, o Sikorsky VH-60. Né? Então, como nós falamos, desde 1958, a Sikorsky presente aí, transportando os presidentes norte-americanos. Na verdade, é interessante, né, que esse helicóptero está operacional desde 2017. Mas ele só transportou o presidente Biden ontem, porque nesses últimos anos ele teve que vencer uma série de pequenos obstáculos, né, que tecnicamente o impediam de transportar o POTUS, President of the United States, PO, Papa Oscar Tango Uniforme Sierra, né, que é como nos serviços militares eles se referem ao presidente, né, POTUS. E para transportar o presidente, ele teve que vencer algumas batalhas de cunho técnico e tecnológico, como, por exemplo, dificuldades para fazer a proteção de dados, né, que eles não estavam tecnicamente conseguindo resolver isso. E também ele tem uma tendência pelo seu tamanho e maneira como ele opera. Ele andou queimando as rosas do jardim da Casa Branca, assim. Sim. Ele criou uns probleminhas lá de paisagismo. Depois de cada decolagem tinha que refazer o jardim. Então isso foi considerado inaceitável e no final ele acabou vencendo esses obstáculos, resolvendo todas as questões e está voando o presidente norte-americano desde ontem. E são agora 23 aeronaves como essa, né, que recebeu o batismo de Patriot, né? É isso São aí. 23 Patriots voando para os US Marines. E está agora na tela aqui. E parece que ontem também o presidente Biden deu o primeiro tropeção na hora de subir na escadinha. Tá? Opa! Isso não está confirmado. Já estreou. 59º. Então, mas são 23, né? Que vão atender não só o presidente, a vice-presidente, mas também missões especiais, né? Então, por isso que esse número aí é exorbitante, 23 aeronaves lotadas E nessas missões, destacamentos marinhos. Quando leva, né, o presidente, eles são transportados no Galaxy, né, no C-5, ou no Globemaster, né, no C-17, tanto para missões em outros países, quanto também ali nos Estados Unidos, né? Mesmo que o presidente não vá utilizar, sempre tem um ali na retaguarda. Né? Sim. Figurinha carimbada toda vez que o presidente norte-americano viaja pelo mundo, né? Sim. Incrível.
Um belo helicóptero, né? Lindo, meu Deus do céu, Lindíssimo. lindo. Vamos atualizar um pouco a situação lá em Israel, né? Os voos, as empresas tem algumas que continuam com os voos cancelados, tem algumas que continuam, né, com os voos cancelados, outras já retomaram, né? Depois da última ocorrência, né, ali entre Israel e Hezbollah, no domingo, né, a gente teve aí Air France e British Airways suspendendo os voos em Tel Aviv e Air France também em Beirute, né? E elas se juntam aí um grupo de outras empresas, né? A Ita Airways, todo o grupo Lufthansa, né? Eurowings, Austrian, Swiss, a própria Lufthansa. E, por outro lado, algumas já retomaram também, como a Tarom, a Wizz Air e a American Airlines volta só em 2025 para 2025. Sim. Muito tempo, né? Sim. Projeção só março, não é isso? Acho que é março, né? Isso, Março se não me de engano, 2025. é só março de 2025. Isso, é de fato muito tempo. A United está voando? A United e a Delta não, elas estão para retomar. Mas vão também retomar brevemente. Isso, elas, a princípio, o plano delas é ir para setembro ou outubro. Eu acho que a medida mais cautelosa mesmo foi tomada pela American, que só programou para março de 2025. Enfim, uma pena porque, de uma certa maneira, né, quando você vai cortando os laços com esses países, você está capitulando a um estado de conflito, né, que é realmente uma tragédia sob vários aspectos, para a aviação também. Hoje, por exemplo, aqui em Miami chegou a El Al está operando regularmente, ela vem diariamente com 787 Tel Aviv, Miami, né? E hoje, particularmente, o avião que está operando aqui em Miami é o Golden Jerusalem, é o 4X Eco Delta Mike, que tem uma pintura linda. É a pintura básica da El Al, só que ao invés da cor prateada, a faixa dourada. Sim, é lindo mesmo. É lindo esse avião, porque tem uma história, né, que Jerusalém é construída, praticamente toda ela, a velha Jerusalém, é construída com uma pedra da região. E essa pedra, ela tem uma cor amarela. Na hora do pôr do sol, quando o sol está se pondo ou o sol está nascendo, e a luz está mais deitada, mais brilhante assim, essas pedras ficam realmente douradas. E aí existe uma canção que fala Yerushalayim Shel Zahav, que é Jerusalém de ouro, né? Porque a cidade ela fica com um brilho dourado, e esse avião faz uma menção a essa canção, a essa percepção de que quando você anda por Jerusalém nessa hora, a cidade está inteira dourada. Esperamos, né? Assim, esperamos como seres humanos que esse conflito termine o mais rápido possível e que a gente possa voltar a viver num mundo minimamente ajuizado, né? Enquanto isso, a gente tem que pagar esse preço de perda de voo, de receita, de conectividade, de medo, de todos os sentimentos negativos que vêm da intolerância cultural e religiosa. Uma pena. Sim. É uma pena mesmo. É uma região muito complicada, né? Há séculos, então a aviação é diretamente afetada, né? E é uma medida muito cautelosa, né? De todas as empresas, não somente da região, mas as europeias, as americanas, em cortar essas operações, né? Com certeza. Fazer o quê? Vamos para a próxima. Mantendo, né, a temática de cancelamento, né, a gente também tem a Air France suspendendo os voos para Narita, né, para Tóquio Narita. E é por um motivo, é por conta da suspensão da Aircalin, né? A Air France e a Aircalin, elas criam pontos de conexão que seriam Tóquio, Narita e Singapura para ter apenas uma escala, né, para o passageiro voar de Paris a Nomeia com uma escala, né, com uma parada. Só que a Aircalin saindo de Tóquio, Narita, para a Air France não faz mais sentido estar mantendo essa rota, eles vão continuar voando para Haneda, né? Então, isso tudo por conta de uma questão, uma crise que está acontecendo na Nova Caledônia. Né, que eles protestos de grupos separatistas, né? Protestos de grupos separatistas que estão acontecendo lá. A Aircalin cancelou também a rota para Papiti, para Melbourne, enquanto eles estão, né, com essa crise lá na região, né? O departamento ultramarino francês, né?
no Pacífico. De novo, né? A falta de juízo dos homens prejudicando a vida das pessoas comuns, né? Agora esse movimento separatista aí, a coisa lá está violenta, é uma crise social profunda, e aí ninguém quer voar, chegar ou sair do país conflagrado, né? Não resta a opção a não ser cancelar esses voos para Narita, que no caso da Air France estavam sendo operados por 777, se eu não me engano. Isso. O voo Paris-Narita é 777 e o voo Paris-Haneda é A350. Eles mantêm aí atendendo Tóquio, né, com 14 voos semanais para Haneda, mas essa conexão com Narita é perdida, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Discover Airlines, Fábio, que planeja ampliar a frota com 9 novas aeronaves. Isso, então adicionando aí 6 A330-300 e 3 A320 até 2027. Né? Por outro lado, vão estar retirando os 3 A330-300 que eles possuem atualmente. Então, né, vão ser 6 aeronaves, são 9, né, novas aeronaves, mas fazendo a conta aí menos os outros 3, vai ser um total de 6, né, um acréscimo de 6 aeronaves na frota, né, deles. Tá. E tem o lançamento também do novo produto de classe executiva, com todos os assentos, com acesso ao corredor, é isso? Isso, que é mais confortável para o passageiro, né? Sim, ter não tenha esse dúvida. assento, né? Todo mundo com acesso para o corredor direto, né? Aquele incômodo de Ter que pular alguém. Dá licença, Sim. no meio da madrugada. Tem que acordar Hein, Panda? a pessoa. Fala aí um pouquinho. A Discovery é a nova companhia aérea do grupo Lufthansa de baixo custo e longas distâncias, né? Longas e médias distâncias. Então, você vê que a empresa mãe, a Lufthansa, que tem os bolsos cheios de dinheiro, pode se dar, né, não vou dizer ao luxo, mas ela pode se dar o direito de investir na frota da Discovery e promover um incremento de qualidade. Eu já voei nessas empresas de baixo custo e longas distâncias algumas vezes e saí muito satisfeito. A proposta é sempre de cobrar realmente preços bem abaixo do que as outras empresas cobram. E vou te falar, eu fiz um voo da Condor de Frankfurt para Recife, saí absolutamente satisfeito. Com toda a honestidade, achei o serviço melhor na Condor do que na própria Lufthansa. 767-300, não foi isso? O 767-300 que virou flight check na Flap. Virou um flight check no Flap, eu me recordo. Tirando o pior check-in que eu fiz na minha vida, que eu praticamente fui insultado pela mulher que fez o meu check-in em Frankfurt. Assim, foi uma coisa horrorosa. Pior tratamento que eu recebi num check-in na história. Mas isso acontece nas boas famílias. Mas o fato é que a Discovery é a aposta da Lufthansa, né? Para voos de longa distância e baixo custo, e complementa, faz o mix da Lufthansa. Se você quer um serviço de primeiríssima qualidade, você voa LH. Se você quer pagar menos, mas sem deixar a peteca cair, você voa, no caso, a nova rebatizada e agora com uma nova identidade visual, a Discovery. É isso aí. Sim. E temos novidades aqui também, Fábio, muito próximo da gente aqui, com a LAD, na Argentina. Isso, na Argentina, a LAD agora colocou o Embraer 140 no lugar do Fokker 28, né, nesse trajeto no Aeroparque, Bahia Blanca, Mar del Plata e Bariloche. Né? O primeiro voo foi operado com o Tango 95. Eita, mais uma página da história que é virada, hein? Isso, é o fim das operações do Fokker 28 na LAD, Fábio? Ele ainda não foi substituído por completo, né? Ele ainda está ativo, mas tudo indica que a substituição vem muito em breve, né? Aí com a entrada dos Embraer 140. E aí com a retirada de serviço, né, do Fokker 28 na LAD, vai sobrar somente a Força Aérea Colombiana, que tem 2 também. Né? Então o Fokker 28 aí sumindo. Você fez um voo recentemente com o Fokker 28 lá, né? Isso, fiz Como é que foi? exatamente esse Como é que foi essa trajeto. experiência? Conta um pouquinho pra gente. Foi bem interessante, né? Esse é um avião já muito raro, né? E
lá de uma empresa ali que atende algumas rotas em específico na Argentina. Então eu fiz Aeroparque Bahia Blanca, fiquei em Bahia Blanca porque eu queria não só voar, mas também queria fotografar, né, ele externamente. E aí ele seguiu até Bariloche, depois voltou para Bahia Blanca e aí eu continuei o Mar del Plata, Aeroparque, né? Então foi uma experiência assim bem interessante e é uma pena, né, ver um avião tão Extremamente simples. silencioso, né? Contém ironia. Com certeza, principalmente nos últimos assentos ali, quase não faz barulho. E né, uma pena, assim, um avião, eu pelo menos acho muito simpático, assim, né, muito compacto, não, enfim. E agora o Embraer entrando aí no lugar também para E mais servir. uma penetração, né, de um jato produzido no Brasil, né, Sim, que até então não tinha operado ali com eles. E é mais uma porta de entrada, né? Talvez, sei lá, outros modelos serão acrescidos futuramente, mas é mais uma entrada. E lembrando que o Embraer 140 é um avião de uma companhia aérea só, né? A única operadora original do avião foi a American Airlines, né? Para quem essa versão da família 145 foi desenvolvida sob medida. Você tinha o 145, 135, a American pediu um modelo no meio, a Embraer fez que é o Embraer 140. Operando pelo braço da American Eagle, né, Panda? Isso, American Eagle. E agora, com a entrada em operação aí do 140 nas linhas aéreas del Estado, LAN, a gente tem aí um novo operador para um avião que já não é mais fabricado tal, e que deve ter sido comprado a preço de banana, porque esses aviões estavam tomando sol lá no deserto norte-americano, assim, nos desertos norte-americanos. sim. Com dezenas de aeronaves retiradas de operação, né, pelas companhias, principalmente as americanas, né? Sim. E o preço, de fato, deve estar bastante tentador, né? Uma que aproveitou dessa situação foi a Airlink, né, na África do Sul. Eles têm alguns 140 voando lá também, né? Então aproveitam a oportunidade aí, né? Mas ainda continuando ainda na Argentina, né? Nós vamos falar agora da Azul, Isso. né? Que encerra a temporada de voos em Bariloche com bons resultados, não é isso? Sim, fecharam com uma média acima dos 90%, né? A temporada foi terminada agora dia 25 de agosto. Com muita neve. Sim. E na rota Viracopos-Bariloche, né? Então, ótimos resultados aí para a Azul. Nessa volta deles para Bariloche, né? Eles retomaram essa operação agora em 2024. Eu estava lá em Campinas recentemente, eu vi um voo saindo lotado para Bariloche, né? A Azul, ela está sendo muito inteligente, assim, fazendo esses serviços sazonais com a A320, né? E de novo, né? Na versão New é um avião extremamente capaz, né? Você leva aí quase 180 passageiros, com rapidez, com conforto, é um avião muito econômico e você consegue ter ótimos resultados financeiros com esse tipo de avião, fazendo essas etapas mais longas, assim. E, de novo, né, Bariloche é um mercado tradicional para o brasileiro, né? Quando você tem uma ligação sem escalas, as pessoas não pensam duas vezes, né? Ir para Buenos Aires e trocar de aeroporto ou trocar no mínimo de avião não se compara a embarcar no Brasil e pousar direto sem escalas em Bariloche, né? A experiência é muito melhor. Sim, isso nos anos 80, 90, né? Era como tradição você ir até Buenos Aires, trocar de avião, normalmente era sempre feito pela aerolíneas, mas isso depois, nos anos 2000, finalzinho dos 90, a coisa começou a ser direta, né? Enfretamentos. A TAM voou para lá, né? Sim, com o MD-11. Com o MD-11, né? A Varig voou para lá com o mesmo tipo de equipamento. Então, assim, junho, julho realmente ferve. Né? A Gol, eu lembro quando eu fui lá para Bariloche, tinham 4 737 da Gol no pátio. Parecia mais Brasil, né, do que a Argentina em si. Sim. Então, eles também já chegaram a operar vários voos, né, fretados e também regulares, né, sazonais para Bariloche. Né?
que não é um destino tão próximo também aqui, né? Mas era o que a gente tinha de mais próximo e mais barato para ver neve, né? Sim, sim, sim. Mas eu digo assim, é um voo com 3 horas e meia, 4 horas de duração. Sim, a partir de São Paulo, sim. Acho que mais de 4. Mais de 4, né? Porque não é pertinho, não. Não. Ele está bem ali à esquerda, né? Sim. Da Argentina. Está nos Andes, né? E para baixo, sim. Bem mais ao sul do que Buenos Aires, né? Mas a Azul tem conquistado essa ocupação média de 94%, né? Esse load factor aí, ida e volta, de fato é um resultado muito bom. Sim, com muito certeza. Otimista, né? Para as próximas temporadas. Sim. Daqui a pouco eles vão de A330 para lá. É isso aí. Basta chegarem os novos aviões aí que ela tem encomendados aí, né? Que vai receber. Sim. E agora a gente dá continuidade aqui, Panda, trazendo um assunto. Saiu um relatório preliminar do órgão que regula a aviação na Itália sobre um incidente que ocorreu no dia 9 de julho, agora, envolvendo uma aeronave da Latam, no aeroporto de Milano, em Malpensa, né? As autoridades de aviação italianas divulgaram esse relatório, que a aeronave acabou sofrendo um tail strike, né, na decolagem lá da pista 35. Ela rodou, ela iniciou o processo de decolagem com uma velocidade bem abaixo, né, segundo o relatório 150 nós, sendo que a velocidade ideal para a rotação seria de 180, né? Então ele acabou arrastando a cauda em torno de 700 metros pela pista, e ao atingir essa velocidade de 180 nós, ele saiu alçando o voo, né? Ele foi informado pelos controladores da torre de Malpensa sobre essa batida da cauda no chão, né? Ele efetuou o alijamento de combustível durante um tempo. A gente tem as imagens aqui, né? Isso. Ele efetuou, né, uma série de órbitas para a aeronave ficar mais leve e atingir um peso de pouso mais seguro, e acabou pousando um tempo depois. Ele estava com 398 pessoas a bordo, 15 membros da tripulação, e o caso continua sendo investigado pelas autoridades italianas. Mas é bom a gente reforçar que saiu esse relatório preliminar e Sim. A gente fala sobre relatórios consistentes, não achismos, né? Exatamente, mas já está publicado, exatamente. É isso, Panda? É isso, né? A gente hoje vê que, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quando um avião acelera para decolar, a gente imagina que o público leigo, né, inicialmente imagina que o comandante vai lá e dá potência total e sai com 100% da energia disponível nos motores. Não é assim que a coisa funciona. Para poupar a vida útil dos motores, que realmente é uma questão de cunho econômico importante, as empresas hoje adotam um sistema de flexibilização de potência baseado no peso de decolagem, né? Então, você não aplica 100% da potência que você tem, você calcula qual é o teu peso, qual a altitude, qual a temperatura, o comprimento da pista, fatora tudo isso e chega a um resultado que diz algo, por exemplo, você vai decolar hoje nessa altitude, peso, pista, vento, etc. Você vai decolar com 75, 82, 89% da potência disponível. Então, essas decolagens que a gente chama informalmente de flex, elas são calculadas com toda a segurança para você operar com absoluta margem operacional segura, mas sem exigir demais os motores, que também, né, por si só, é uma medida que aumenta também a vida útil, mas também a segurança. Né? Como qualquer máquina, se você puder operar abaixo da capacidade, tanto melhor. A única questão é que você tem que acertar todo esse planejamento, esse cálculo, sem margem a qualquer erro, né?
E aparentemente foi o que aconteceu, né? A tripulação, de alguma maneira, não acertou nesses cálculos, acelerou menos do que deveria, e por pouco a gente não tem uma tragédia em Milão. Na verdade, né, isso também mostra a excelência do projeto do 777, né, que é um avião incrivelmente bem construído, como qualquer bimotor, muito potente, muito seguro, e a gente já passou por perrengues, por quase acidentes como esse, né? No 777, no A340, a história mostra algumas decolagens que por pouco não se transformaram em tragédias, e mostra também algumas decolagens que sim, se converteram em tragédias. O caso famoso é de um 747 cargueiro, um 747-200 cargueiro, daquela empresa chamada MK Airlines, que era uma empresa de carga baseada na Inglaterra, e que eles erraram o cálculo de peso, erraram o cálculo de potência, o avião correu a pista inteira e se estraçalhou, não conseguiu decolar, matando todo mundo, enfim, perda total da aeronave. Então, esse é um incidente sério, assim, né? E que tem consequências importantes. O avião vai ficar agora meses sem voar, né? Está sendo levado, acho que para a Boeing, né? Para fazer os reparos. A informação da conta é que ele vai ter que fazer um reparo um pouco mais detalhado. Lembrando que ele voltou, fez o pouso normal, né? Sim, fez o traslado, né? Fez o traslado para o Brasil. A aeronave é o Papa Tango Mike Uniforme Golf, mas vai ter que fazer um reparo um pouquinho mais detalhado, né? Isso deve acontecer nas oficinas da Boeing lá nos Estados Unidos. Sim. Agora eu estou lembrando aqui, é o voo 1602 da MK Airlines, que foi em 14 de outubro de 2004, e a matrícula dele era Mike Kilo Juliet. Eu fotografei ele um ano antes em Campinas. Ele operava para cá com alguma regularidade nessa época. E não escapou ninguém. E qual foi a localidade? Onde foi? Halifax, no Canadá. Halifax, tá. Enfim, foi feio. Você imagina um 747 se arrebentando no final da pista, né? Então... Sim. A pista de Milão, ela tem 3.900 metros. A temperatura estava muito alta nesse dia, estava com 30 graus, né? Sim. Mas o que o Panda falou mesmo assim, a potência dos motores GE90, né? Fez que mesmo com aquela condição anormal, que ele conseguisse sair no final da pista tal, e alçasse voo. Mas assim, mais uma vez, né? Fatos a serem esclarecidos num relatório final, né? Apontando o que aconteceu de fato e que sirva de exemplo para toda a indústria, né? Sim, com certeza. É isso aí. E agora nós temos uma novidade com relação ao programa do governo federal que foi anunciado essa semana, Fábio, para auxiliar as companhias aéreas nacionais aqui. Que a gente pode comentar a respeito disso? Isso, né? O ministro de Portos e Aeroportos, né, o Silvio Costa Filho, ele comentou sobre a criação desse programa, né, do governo federal, ao lado do BNDES, para a gente ter uma abertura de uma linha de crédito aí de 5 bilhões de reais. Né? 5 bilhões de reais? 5 bilhões, tá. Sim. Uhum. Para um incentivo, né, para as empresas adquirirem, renovarem suas frotas, né, com aeronaves da Embraer, né, com aeronaves produzidas no Brasil. Tá, né? Perfeito. É uma linha que foi aberta nesse valor, já vem com certo retardo, né? Isso aí já tinha que ter sido pensado desde 2020, quando iniciou essa pandemia, mas antes tarde do que nunca, né? Com certeza. Vamos ver agora como é que a coisa se comporta, né? Lembrando que ao redor do mundo, muitos governos abriram linhas de crédito, auxiliaram as companhias aéreas naquele período muito incerto, né? E que atingiu em cheio a aviação mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, auxiliou com 50 bilhões de dólares as companhias, a Alemanha com 12 bilhões, a França com 10 bilhões de dólares e Portugal com 2 bilhões.
Sim. E agora a gente vê aí esse programa em andamento aí para ajudar as nossas empresas, né? E, consequentemente, beneficiando a Embraer, né? Exatamente. Você tem algo a comentar, Panda? Na verdade, assim, o que eu tenho a comentar não é nada muito otimista. O Brasil teve um momento em que a aviação regional deu certo, mas foi a criação do CITAR e os anos subsequentes. Essa fase em que a aviação regional do Brasil dá certo, ela só existe porque, primeiro, foi desenhado um plano macro que envolvia, primeiro, a mente brilhante dos economistas que desenharam isso e que entenderam que, para a aviação regional brasileira decolar, você precisa de uma série de fatores que tem que estar presentes para a conta fechar. Não basta querer voar para Quixeramobim ou para Cabrobró da Serra porque é lindo, porque é bacana, porque integra o país. Você tem que fazer isso de uma maneira economicamente sustentável, ou os empresários, donos de companhias aéreas regionais ou não vão segurar a peteca. Eu vou voar para um determinado mercado para perder dinheiro? Não, empresa nenhuma no mundo sobrevive assim. Então, quando o CITAR foi criado, algumas condições foram adicionadas nesse coquetel aí, nessa fórmula mágica. Primeira, suplementação tarifária, ou seja, as companhias aéreas nacionais tinham uma parte da receita desviada automaticamente para um fundo de suplementação que financiaria o estabelecimento e sustentaria as operações dessas novas regionais que seriam criadas. Segundo, 5 regiões do Brasil, 5 regionais, cada uma com exclusividade nessa região, sem competição direta. Isso também ajuda. Se você não tem concorrente, você fixa um preço e quem quiser e puder pagar esse preço, paga. Quem não puder, que continue andando de ônibus ou de canoa. Pode parecer antipático, mas, enfim, é uma condição que permitiu às empresas se estabelecerem. Terceiro, linhas de financiamento especiais para aquisição de aeronaves, que, no caso, o governo, sabiamente, facilitou essas linhas de financiamento para aquisição de aeronaves da Embraer, na época, o Bandeirante. E quarto, a fixação de uma banda tarifária especial para voos regionais, que era mais cara por quilômetro voado do que as empresas aéreas nacionais podiam cobrar. Ou seja, por quilômetro voado, os passageiros pagavam mais para voar em voos regionais do que em voos nacionais. Eu tenho certeza absoluta que, por razões políticas, boa parte dessas medidas hoje não seria nem sequer cogitada, né? Chegar para Azul, Gol e Latam e falar, olha, a gente vai sequestrar uma parte da receita de vocês para fomentar o mercado aéreo regional, não ia rolar. E tem mais. Naquela época foi fixado que nenhuma empresa aérea nacional podia ser dona de mais do que 20% ou 25% dessas novas empresas regionais que nasceriam. Cada uma resolveu a sua maneira. A Transbrasil doou seus bandeirantes e, junto com o governo da Bahia, lançou a Nordeste. A Varig, junto com a Atlântica Boa Vista, criou a Rio Sul. A Votec, que já operava voos não regulares, instituiu a Votec Linhas Aéreas Regionais, né? E, finalmente, a TABA, lá na região norte, que era uma empresa tradicional também da região, montou a TABA regional. Né? Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, do coronel Marcílio Gibson. Né? É isso aí. Enfim, aí você pega toda essa receita e você vê uma história de muito sucesso no CITAR. Mas estou falando de 76, quando a gente tinha aí pouco mais de 70 cidades servidas no Brasil, e 2 anos depois você já tinha quase 200 cidades servidas. A maior parte desse incremento de cidade veio justamente do estabelecimento dessas 5 empresas regionais que nasceram em 76. Né? E esqueci, não, a maior, ou uma das mais importantes de todas, foi a TAM, Transportes Aéreos Regionais, que foi uma parceria da famosa TAM do comandante Rolim com a VASP. A VASP cedeu 9 aviões Bandeirantes para a TAM, Transportes Aéreos Regionais, e cedeu o direito de transporte das linhas dentro do estado de São Paulo e estados adjacentes, que eram e continuam sendo um mercado extremamente rico
e que fizeram, dessa maneira, a TAM, que a gente conhece e conheceu tão bem, que hoje virou Latam, nascer, crescer e prosperar. Né? Então, a origem da TAM como empresa aérea de sucesso veio da criação da TAM regional em 1976, com participação direta societária da VASP, que deu 9 aviões Bandeirantes para a TAM decolar. Família Serra Bravo? Hein? Família Serra Bravo? Serra Bravo Alpha até Serra Bravo Juliet, descontando o Serra Bravo Echo, que tinha caído em 1975, após decolar de Congonhas. Então, a VASP tinha originalmente 10 bandeirantes, o Serra Bravo Echo caiu em 75, então a TAM regional recebeu esses 9 bandeirantes. Dito isso, a gente está vendo aí, de novo, a meu ver, né, mais uma dessas ideias que são atiradas ao vento assim, e propaladas por políticos que não têm conhecimento histórico, conhecimento de mercado, e que querem, na verdade, jogar para a torcida e dizer que estão fazendo alguma coisa. Não vai dar em nada. Assim, para você voltar a ter uma aviação regional no país, você tem que ter um conjunto de soluções muito mais complexo, muito mais abrangente, muito mais difícil de aprovar politicamente, ninguém está dizendo que isso é fácil, e que não vai arder para alguns dos envolvidos nessa história. No fundo, o que acontece é o seguinte, o Estado brasileiro, e vou falar Estado e não governo, porque governo é transitório, governos são transitórios, o Estado brasileiro raras vezes sabe o que fazer com a aviação no país. A gente paga o preço de ter uma aviação que é muito menor do que deveria e poderia, porque o Estado brasileiro trata mal a aviação desde o primeiro voo do 14 bis. O Estado brasileiro parece que tem bronca dos empresários da aviação, e essa bronca do Estado, da classe política, se reflete na não compreensão daquilo que é necessário para fazer o setor prosperar, seja na aviação nacional, na internacional ou, no caso, na aviação regional. Então, você quer saber minha opinião? Não vai dar em nada, ou a gente vai ter tiros na água, como é, por exemplo, o caso desse programa de passagens a R$200 aí, que obviamente foi uma decisão política muito mais para agradar a gregos, troianos e corintianos do que para fazer alguma diferença, tanto na vida das pessoas que querem viajar pagando menos, tanto na vida dos empresários que precisam continuar tendo receita e lucratividade para poder manter suas empresas abertas. De novo, para mim, um caso clássico de rabo abanando o cachorro. Muito se fala, pouco se faz, e ficam essas promessas ao vento com consequências e resultados concretos, pífios, que é o que a gente vem vendo, é o que a gente vem assistindo na aviação brasileira nos últimos anos. Mais uma, né? Mais uma criação aí. Vamos ver no que vai dar, né? Mais uma Air Jabuticaba, né? Já tem até nome para mim, é Air Jabuticaba. Né? Mas é incrível, né? Como é que o Estado, né, brasileiro trata a aviação, né? Parece que é um inimigo, né? Sempre assim, foi. Não é um fomento de desenvolvimento do país, incentivo, né? Pra gente. Um país continental como o Brasil, né? 8 milhões de quilômetros quadrados, 5 não, mil, e aí quando você vê, quando eu vi, né? Eu sempre falei isso, né? Não vou citar nomes, mas enfim, recentemente eu estive em Brasília falando com o ministro do setor. Ele falou: vocês empresários, vocês estão no bem bom. Nós vamos abrir a aviação brasileira para empresas internacionais voarem aqui dentro, voos domésticos. Aí eu quero ver se vocês não vão abaixar o preço. Eu falei: senhor ministro, o senhor pode trazer a Lufthansa, a American Airlines, a Japan Airlines para voar de Congonhas para Belo Horizonte. Os donos dessas empresas vão fazer conta e vão chegar à conclusão que, com os custos que o senhor e o mercado e o Estado brasileiro constroem nesse país, não tem como voar com baixo custo no Brasil. Como assim? Falei: senhor ministro, quanto tempo leva para fazer um voo de Santos Dumont para São Paulo? Não sei. Falei: leva 50 minutos. É o mesmo tempo que levava na época do Electra, senhor ministro. Por que esse voo não é feito em 30 minutos, que é o tempo que um A320 ou 737 faria, ou a Embraer faria o trajeto? Porque existe má gestão de tráfego aéreo. Né? Você pode fazer Santos Dumont Congonhas em 30 minutos. Não,
como o espaço aéreo é mal gerido, enfim, não são criados os insumos necessários para você ter mais opções para navegar entre Rio e São Paulo, entra todo mundo naquele tubulão e é como se houvesse um engarrafamento aéreo que reduz a velocidade dos voos. Senhor ministro, um voo que podia ser feito em 30 minutos leva 50, poluindo, gastando tripulação, gastando tempo e usando um avião que podia estar produzindo melhor. O senhor vai precisar de 5 aviões num dia para fazer a ponte aérea entre Rio e São Paulo? Se pensar que podia fazer isso, a mesma coisa com 3 aviões com mais eficiência, quanto a mais que custa isso, senhor ministro? Eu não tinha pensado. Falei, pois é, senhor ministro. Então, assim, a aviação ela não acontece por acaso. Tem muita coisa que precisava ser pensada, tem muita coisa que o Estado brasileiro precisa fazer para poder baratear os custos horrorosos que as companhias aéreas brasileiras têm que arcar, e quem é pintado como vilão é o empresário, o dono de companhia aérea. Ah, voar no Brasil é muito muito caro. Ah, os empresários das companhias aéreas brasileiras são gananciosos. Gananciosos nada, eles são heróicos de continuar mantendo a fé no Brasil e investindo num país que não sabe absolutamente cuidar de infraestrutura, gestão de tráfego aéreo, que não soube renovar a maneira em que as leis que regulam o setor e que regem o setor são escritas e aplicadas. Enfim, o Brasil, sob esse aspecto de infraestrutura e de visão de Estado, está na época do arco e flecha, da pré-história. E depois a culpa cai nos donos das companhias aéreas, que são gananciosos. Plantar batata, por que você acha que o Brasil não atrai nenhuma empresa de baixo custo? Por que a JetSmart, que está no Chile e está na Argentina, não está no Brasil? Por quê? Porque o dono fez conta, falou não dá para cobrar barato no Brasil. Não dá para cobrar barato no Brasil. Estão circulando o Brasil, né? Porque Sim. tem Argentina, Chile, Peru, né? Colômbia. E aqui ninguém... Né? São grupos aí estruturados, fortíssimos, né? Mas quando olha para o custo Brasil, a coisa arremete em frente, subindo para 6 mil pés. Acaba essa valentia, entendeu? Zero atrativo, então, são ministros de governo atual e governos futuros e governos anteriores. Pode chamar quem você quiser de companhia aérea estrangeira para fazer voo baratinho no Brasil. Por que ninguém entrou? Será que eles não enxergam o potencial do mercado brasileiro? Um país com quase 220 milhões de habitantes, um mercado que podia tranquilamente estar fazendo aí 500 milhões de passageiros por ano. Por que não faz? Porque não tem como, a conta não fecha. Paga-se o combustível mais caro do mundo. Taxas aeroportuárias exorbitantes. Taxas aeroportuárias cada vez maiores, que é um subproduto de privatizações mal feitas. Sim. O governo esmaga a empresa que adquire o direito de operar o aeroporto. Essa empresa só pode aumentar as taxas para tentar recuperar aquele investimento brutal que foi feito na época da privatização. Então, hello, tem alguém aí dentro? Cara, tem que pensar mais, tem que estudar mais, tem que enxergar a aviação, o sistema como um todo, né? Com muito mais iluminação e muito menos calor. Esse tema só gera calor, não gera luz, né? Ou como diz o Dario, aquele antigo centroavante, jogador de futebol, né? Assim, se você me vier com essa problemática, deixa que eu trago a solucionática. Dá maravilha. Dá maravilha. É isso aí. Vamos aí nós temos um fato curioso aqui, que agora completou 63 anos, não é, Fábio? Isso, né? Como você comentou, né, Panda, com a gente até no grupo ao longo da semana, né? Em dia 21 de agosto, o DC-8 da Canadian Pacific completou 63 anos de 2 recordes, né? Que a gente teve quebrados por uma aeronave comercial, né? É incrível, né? Um DC-8. 2 recordes. Era um voo de teste, lembrando, né? Mas ele atingiu 50 mil pés de altitude, né? Esse quadrijato. Foi o primeiro recorde, né? O primeiro recorde de altitude, né? E depois de velocidade, né? Ele atingiu o Mach 1.012 durante 16 segundos, efetuando esse mergulho de 50 mil pés até 39 mil pés.
É isso, Fábio? Sim, isso mesmo. E aí conseguiu 2 recordes em um voo só. Em um voo só. E um feito, né? Foi o primeiro avião comercial supersônico da história. É isso aí. Sim. É isso aí. Abaixo apenas do Concorde e do Tupolev 144. É isso? Isso. Os 3 supersônicos comerciais da história. Os 3 supersônicos da história. Começando pelo DC-8. Né? É isso aí. E é bom lembrar que algumas coisas que ficaram lá atrás no passado não deixam de existir porque as pessoas não sabem, não conhecem ou não lembram. Vou dar um outro exemplo, o Mundial do Palmeiras. Sim. Campeão mundial em 51, um torneio com 8 times, com sei lá quantos, 24 jogos. O pessoal fala, não é campeão mundial. É sim, você que não sabe, você que não lembra ou você que não era nascido. O DC-8 não é um avião supersônico. É sim, você que não sabia, você que não conhecia, você que não lembrava. Né? O fato de você não conhecer alguma coisa não significa que ela não existiu. Lembrando a quem não sabe nada, né, que você não sabe aquilo que você não sabe. Não sabe. Né? Então, assim, DC-8 supersônico. Ok, é uma realidade. Mas foi só por 16 segundos. Mas foi. Sim. Vê se é fácil você voar, atravessar a barreira do som e voar por 16 segundos em qualquer coisa com asa. Não é fácil, não. Agora, isso também nos faz lembrar aquele velho ditado na aviação. A Boeing faz aviões grandes, a Douglas faz grandes aviões. E ninguém discute que os airframes, a maneira como os Douglas eram construídos, faziam com que eles fossem aviões de uma robustez impressionante. Haja visto a quantidade de cargueiros convertidos, né? O número de DC-8s convertidos para carga é muito maior do que o número de Boeing 707 convertido para carga, né? E a longevidade do DC-8 como cargueiro também em muito suplanta a longevidade do 707 convertido para carga. Sim, a Boeing fez o modelo convertible, né, e fez o modelo cargo ao cargo do 707, coisa que a Douglas fez em muito menor número. A Douglas chegou a fazer um avião chamado, ou que é United, que foi a primeira cliente, chamava de Jet Trader, que era o 55F, né, que era um avião que tinha porta-cargueira, tá, um DC-8 com a porta-cargueira. Mas não se compara a quantidade de DC-8s produzidos, né, que foi acho que 660, né, contra os mais de 1.000, acho que 1.018 ou 1.021 707 construídos. Então, o DC-8 é uma tremenda máquina. Você vinha aqui nos anos 2000 em Miami, ia lá para o aeroporto, tinha 10, 15, 20 movimentos de DC-8 por dia cargueiros e nenhum 707. Então, Sim. é uma airframe super robusto, assim. E que está desaparecendo aí também, né? Infelizmente. Cada vez mais raro, né? Restam bem poucos, né? Hoje. Cada vez mais até raro. Até o ano passado tinha uma empresa peruana operando com 2 DC-8 regularmente em Miami. Eu lembro. Nossa, eu era doido para fotografar eles. Me deu trabalho. Eu fui algumas vezes para o aeroporto para fotografar, mesmo com o Flight Radar, e aí estava lá esperando para pegar a decolagem, o pouso, e às vezes eles cancelavam, adiavam, tal. Mas eu consegui pegar. Tem foto deles. Os últimos DC-8 em operação regular em Miami foram esses 2 aí. Mas agora foram substituídos por 757 e pararam de vez, infelizmente. E operou, inclusive, por aqui, né, Panda? O que? O DC-8? O DC-8. Sim, bastante, né? A Panair do Brasil recebeu inicialmente, né, os primeiros que eram aviões que tinham voado para a Pan American. Lembrando que nessa época a Panair do Brasil era uma subsidiária da Panam. A Panam desviou 2 aviões inicialmente para a companhia, né, Papa Delta Sierra e Papa Delta Tango, e eles começaram a voar para a Europa, salvo o melhor engano, em 61. Né, e um deles logo se acidentou. O Papa Delta Tango se perdeu numa decolagem no Galeão. Aí veio um terceiro, o Papa Echo Alpha, depois veio o Papa Echo Fox, que foi o 4º DC-8 recebido pela Panair. E aí, com o fim da Panair em 65, esses aviões pararam e 2 deles retornaram nas cores da Varig, o Papa Delta Sierra e o Papa Echo Alpha. O Papa Echo Alpha voou pouco tempo, né? Ele sofreu um acidente fatal em aproximação para Monrovia, e um acidente
com grande perda de vidas. Escaparam algumas pessoas, mas grande perda de vidas, assim. O comandante, que era um comandante que tinha voado na Pan Air, tentou 3 vezes pousar com baixa visibilidade e acabou a terceira tentativa voando numa aldeia que tinha próximo ao aeroporto. E claro, né, aviões que entram voando em aldeias, normalmente essa história não termina bem. Aí o Brasil ficou um tempão sem DC-8, né? E isso só foi mudar nos anos 90, quando as regras mudaram, novas empresas puderam iniciar serviços e o Brasil recebeu inicialmente o DC-8 62, o primeiro 62 da Airvias, né? Sim. Que viria a fazer aqueles voos charter para o Caribe sem ar-condicionado, atrasando horas, ganhou logo o apelido de Airfrias, né? E aí... Aí chegaram as cargueiras, né? Chegaram as cargueiras. A Digex operou 62, aí você teve a TCB, que teve uma frota de 4 aviões, a Transporte Charles Brasil, né? Sim, a Beta, Skymaster. A Promodal teve um 71 ou 73, que apodreceu lá em... A ABSA também, né? A ABSA teve um 61 e um 71, né? Lindo, com aquela pintura linda do avião, nossa. O da ABSA era um dos mais bonitos. Digex. Digex eu já falei, teve um 62, né? 62. E algumas companhias por aqui também acabaram fretando isso, eu acredito, no final dos anos 80, comecinho dos 90. A Transbrasil Cargo operou, acho que era uma empresa canadense chamada ACS, você lembra disso? Isso, lembro. Eu trabalhava na Transbrasil nessa época. Vinha o DC-8 canadense que ficava transportando normalmente dinheiro do Banco Central em Brasília para outros destinos. Você imagina qual é o nível de segurança necessário para você carregar um avião com notas de dinheiro? Pois é. Toneladas de dinheiro, né? Porque é impresso lá na Casa da Moeda, em Brasília, e depois tem que ser distribuído para o Brasil inteiro. Então, quando tinha voo da Casa da Moeda, parecia que o presidente americano estava chegando assim na cidade. Tinha tanque de guerra, míssil, F-5, então, né, submarino. Como diz aquele político, finado político Franco Montoro, uma vez no debate, ele falou assim: a polícia brasileira, a polícia paulista está investindo dinheiro agora e vamos trazer 9 porta-aviões para a Polícia Militar de São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo vai receber 9 porta-aviões. Ele estava helicópteros e mandou porta-aviões. Porta-aviões. Quem é que não se engana uma vez na vida? Sim. Imaginando a Polícia Militar né? Isso. Um no Tietê, um no Tamanduateí, que mais? Na represa de Avaré, um em Santos, um em Mongaguá, enfim. Os 9 porta-aviões da Polícia Militar. Falou algumas vezes no debate. Cada uma, rapazes. Cada uma, né? Mas seguindo aqui com o nosso roteiro, vou trazer uma boa notícia agora, vindo da Aeroméxico, né? Ela divulgou o resultado agora no segundo trimestre de 2024, apresentando um lucro de 242 milhões de dólares, né? Um número bem superior aos 28 milhões de dólares registrados no ano passado, no mesmo período, né? A receita total ficou em 1,4 bilhões. E lembrando que é uma empresa que lá no início da pandemia, né, entrou com um pedido do Chapter 11, né, de proteção a falências nos Estados Unidos, e conseguiu sair vitoriosa, né? Conseguiu sair com... Exatamente. E esse número aqui, quando eu vi, eu falei, não, isso aqui é pauta, porque eu acho que é mais um plus aí, né, para as empresas que estão passando por esse processo, né? Nós temos aqui o caso da Gol, né? Então, assim, é um pouquinho de paciência, planejamento, né? A reestruturação. Ela fez também todo um replanejamento com relação à frota, né? Sim. Ela aposentou aeronaves mais antigas, renegociou o leasing, né? Renegociou o leasing com as empresas credoras. Então, assim, esse resultado aqui mostra que, sim, é possível sair da tempestade com números bons. Não é isso, Panda? Com certeza, né? Mas precisa ter a competência que eles estão mostrando, né? Sim. Esses temas que você falou aí, que você enumerou aí,
deixam claro como é complexo você ter sucesso nesse setor, né? Não é uma coisa só, não é uma bala de prata, não é um tiro só. E a Aeroméxico está trabalhando muito bem há muito tempo, né? Eles vêm fazendo um trabalho sério e foram beneficiados pelo fechamento da grande concorrente, que era a Mexicana, e que agora, né, curiosamente, ensaia voltar aos céus, claro que numa versão 3.2, né, e muito modestamente. Vai demorar, se é que a Mexicana vai conseguir ter um dia o espaço que já teve, né? Eram as duas grandes companhias aéreas do México. Mas, enfim, tirando isso, a Aeroméxico faz um trabalho muito bom e em breve, acredito, a gente vai fazer um flight check neles, né, Flávio? Muito em breve, muito em breve. Sim. E eles estão aí também com uma possível novidade de troca de pintura, né? Essa semana estão circulando algumas imagens aí, até da Aeroméxico Connect também, né? Eu vi ontem uma foto do Embraer. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do Alabase, a maior feira de aviação executiva que aconteceu agora recentemente em Congonhas, 19ª edição dessa feira de negócios. Os números finais apontam que transitaram por lá 17,5 mil visitantes, né? 17.500 pessoas, repetindo o recorde de 2023. Foram expostas 144 marcas e 44 aeronaves foram expostas, né? O destaque para as vendas da TAM Aviação Executiva, 9 aeronaves, incluindo o modelo Denali, né? O novo motor da Beechcraft, que tem entrada prevista em serviço para 2025. Foi a primeira venda dele aqui no Brasil. É uma nova aposta aí da Beechcraft que já conquistou aí um cliente no Brasil, né? Sim, representada com louvor aí há muitos anos pela TAM Aviação Executiva, né? Assim como a marca Bell também, né? Que atende o mercado de asas rotativas. Eles venderam lá um total de 9 aeronaves. Foi uma participação aí foi a muito positiva, né? Foi da feira, sim. Da feira, sim. A feira, sim. E ela que agora encerra esse ciclo em Congonhas e um projeto aí para 2025, ela ser realizada no Campo de Marte, nas instalações do PAMA, né? O Parque Material Aeronáutico, isso, em 2025. Então, muita novidade vindo por aí com relação à Alabase do ano que vem. Sim. É isso, Panda? Vai ser muito interessante ver essa transição da Alabase para o Campo de Marte, né? E vai ser muito interessante acompanhar mais um desenvolvimento na história do Campo de Marte, né? Que está sendo administrado hoje pelos nossos amigos, né? Da Pax Aeroportos. Da Pax, né? Que tem um time de primeira classe lá na administração, uma turma muito dinâmica e que promete grandes mudanças e um desenvolvimento sustentável para um aeroporto que é absolutamente fundamental para o funcionamento da cidade de São Paulo. Na medida que Congonhas vai, de uma certa maneira, privilegiando os voos comerciais em detrimento da aviação de negócios, São Paulo precisa de um aeroporto de alternativa para receber esse segmento que é absolutamente fundamental para o sucesso da cidade. Por que eu digo isso? Porque se a gente parar para pensar que Congonhas deve ter aí, sei lá, 40, 50 destinos servidos sem escalas, né? A aviação executiva te permite voar para 2.000 destinos sem escalas, né? Basta você programar e decolar de um aeroporto central na capital paulista para qualquer um dos mais de 2.000 aeródromos aí certificados no Brasil. E para quem faz negócios, isso é igual a ouro, né? Se você não tem essa capacidade, se você tem que mandar a pessoa sair da cidade e dirigir por uma estrada congestionada, ou não, mas distante, por mais de 1 hora para poder embarcar num avião executivo, você está sabotando o plano de desenvolvimento econômico da maior metrópole do hemisfério sul, né? Isso não pode acontecer. São Paulo tem que ter conectividade, os empresários têm que poder chegar e sair com tranquilidade, com rapidez, do centro da cidade e poder embarcar nos seus aviões, em aviões privados, táxis aéreos, enfim.
sem ter que andar 1 hora e meia, 2 horas para chegar no aeroporto. Então, assim, Congonhas tem que manter a aviação executiva, ainda que reduzida. Marte tem que ser uma opção viável. A gente já tem Jundiaí, tem o Catarina, ok, mas não dá para comparar a comodidade de você embarcar em Congonhas ou em Marte e de lá sair para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque a turma tem muito preconceito. Fala, o cara quer o jatinho para ir para a Bahia, para a casa dele lá na Bahia, em Trancoso. Cara, isso é 5, 10% da utilização. 90% é para trabalhar, é para fazer negócio, é para cuidar de aeromédico, para transportar passageiro que precisa de atendimento urgente. Enfim, tudo aquilo que as pessoas têm a tendência a esquecer, que tem uma tremenda importância, tremendo impacto econômico, financeiro e social. E não achar que o jatinho é um brinquedo de gente rica. Até porque a expressão jatinho é odiosa, né? Sim. Bom, se você gasta 60 milhões de dólares num Falcon, num Gulfstream, num Bombardier, chamar isso de jatinho também é um pouco demais. Não é um jatinho, né? Pois é. Tá mais para jatão. Né? Mais para jatão. E lembrando assim que a Pax Aeroportos ela tem uma série de compromissos, né? Um deles é entregar até 2026 um aeroporto numa condição melhor daquilo que foi acordado no processo de privatização. Uma dessas melhorias com relação ao aumento da largura das taxiways, novas entradas, né? Marte tem uma pista de 1.600 metros de extensão e muito provavelmente a partir já do início do próximo ano a gente já tenha procedimentos de aproximação por instrumentos RNAV já homologado, né? Isso já está numa fase bem avançada, segundo o Rogério Prado, que administra a Pax Aeroportos. Então a gente vai ter muita novidade aí para Marte. Sim. E também para reformulações 2025. no terminal, né? Sim, reforma do terminal, né? Ou seja, eles estão fazendo uma coisa muito bacana, não só aqui, mas em Jacarepaguá também, né? Porque a Pax Aeroportos ela administra esses dois, né? Aeroportos, né? Sim. São profissionais, né? O Rogério é um avião, né? O cara é muito bom executivo. Grupo XP que comprou esses dois aeroportos, né? Dispensa apresentações também. Então, assim, é um grupo economicamente poderoso, com gente muito talentosa na administração. É o futuro, né, cara? Se o Estado não consegue fazer nada, privatiza, entrega na mão de quem tem competência, capacidade de investimento, foco para fazer as coisas bem feitas. O caminho para o Brasil, para mim, é esse aí. Gente que faz. Gente que fazer faz. acontecer, gente que faz. Né? É isso aí. E a gente encerra agora aqui o nosso Flap Talk número 2, né, Fábio? Uma notícia muito boa para a Embraer, né? Ontem. Comenta aí. Isso, né? Eles fecharam com o Uruguai, né? Encomenda de 6 A320, né? São 5 como opção de compra e 1 pedido firme. Né? E o Uruguai se junta aí com um grupo de nações na América do Sul que operam, né, com a aeronave. A gente tem Brasil, Chile, Colômbia, Equador e também o Paraguai, que operam com o A320 na América do Sul. Né? E como a gente também comentou no primeiro Flap Talk, é uma aeronave que está aí ao redor do mundo também, né? Não só... Eu comentei da América do Sul, né? Que o Uruguai se junta a esse grupo, mas tem várias outras forças aéreas também utilizando o modelo aí ao redor do mundo, né? Um sucesso. Aeronave produzida na unidade Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo. Isso. É bacana, porque nos últimos anos, com as restrições orçamentárias, né? A gente vê que a Força Aérea Uruguaia estava de joelhos, assim, né? Poucos aviões muito já obsoletos. Enfim, é uma força muito limitada. E trazer o A320 é um sinal muito positivo, né? E que logo, logo o Uruguai, experimentando as qualidades desse avião, vai poder ter uma plataforma de alta tecnologia absolutamente atual e que cumpre com excelência as missões às quais foi desenhado, né? Que é ataque a solo, reconhecimento, contra a insurgência, enfim, tudo aquilo que é sempre bom que cada país tenha a capacidade de poder se defender e cuidar das suas fronteiras com uma plataforma como o Super Tucano. É isso aí. Com certeza.
E agora a gente encerra o Flap Talk número 2. A semana passada nós passamos algumas imagens, né, ao longo da trajetória de sucesso da Embraer de 55 anos que ela completou agora recentemente. E um vídeo divulgado essa semana, Panda, pela empresa, chamou bastante atenção aqui da equipe. Um vídeo muito bem feito. A gente vai reproduzir esse vídeo agora a seguir, no final, né? Lembrando que o nosso próximo encontro acontece na próxima semana, na quarta-feira, a sua revista eletrônica, Flap International, né? Trazendo as novidades da aviação mundial para você. Isso, e também vamos aproveitar para relembrar, né, a assinatura da revista, né, que são inúmeros benefícios aí para o assinante. Inclusive a gente tem uma novidade, né, Panda, que a gente vai falar em breve para os assinantes de brindes aí. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Né? Então, lembrando aí sempre para estar assinando a revista também. Que é receber na comodidade da sua casa. Sim. Não é isso, Panda? No conforto e comodidade do seu lar. Do seu lar. Linhas aéreas ou linhas aéreas regionais, que foi a divisão de voos regionais da TAP. Lá nos longínquos anos 70, 80, nasceram as LAR, linhas aéreas regionais. É isso aí. Sim. É isso aí. Mas valeu, pessoal. Panda, muito obrigado pela participação. Falamos aqui de São Paulo, da gélida São Paulo, ontem, com recorde negativo de temperatura aí, para quente Miami, não é? Mandamos um abraço aqui da Torre da Miami. Da Torre da Miami. São Paulo é gélida, Miami está tórrida. A formação de cúmulos nimbus, tempestades e trovões que assustam e ferem os sensíveis ouvidos do Golden Retriever, do Maverick. Do Maverick. Aqui da nossa, foi o nosso quarto integrante hoje do nosso Flap Talk. Bacana, gente. Obrigado, Panda, pela participação. Obrigado, Fábio. Obrigado a você que acompanhou durante todo esse tempo aí. E quarta-feira traremos mais novidades desse universo fantástico que é a aviação. Sim. É isso aí, pessoal. Estaremos de volta na próxima semana. O tempo voa. E nós também. Por isso, estamos prontos para o futuro. Agora. Somos a Embraer, uma empresa aeroespacial que impulsiona a mobilidade aérea através da inovação. Somos líderes mundiais na fabricação de jatos comerciais com até 150 assentos, jatos executivos leves e de médio porte, e aeronaves no segmento de defesa e segurança. Em apenas 5 décadas, projetamos, fabricamos e certificamos mais de 40 aeronaves que transformaram a forma como o mundo voa. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. Nós certificamos o maior número de aeronaves na indústria nos últimos 20 anos, incluindo o Phenom 300E, o jato leve mais vendido do mundo, o Praetor 600, o jato executivo mais avançado em sua categoria, os E-Jets E2, os jatos de corredor único mais eficientes do mundo, o C-390, uma aeronave de transporte tático multimissão militar de última geração, e o A-29 Super Tucano, uma aeronave avançada de treinamento e ataque leve. Aquele sonho impossível que decolou de uma pista de terra no coração do Brasil, hoje cruza os céus de todos os continentes, com aeronaves e soluções tecnológicas reconhecidas por sua eficiência, qualidade e segurança. Nos últimos 55 anos, cultivamos gerações de talentos, que nos tornaram referência global no desenvolvimento e certificação de aeronaves, bem como na integração de sistemas complexos e no serviço ao cliente. Nossa engenharia opera de maneira integrada, compartilhando conhecimentos e inovações entre diversas áreas,
posicionando-nos na vanguarda do desenvolvimento tecnológico global. As soluções inovadoras da Embraer vão além dos céus, alcançando terra, mar, espaço e cyberespaço, desde o monitoramento e proteção de fronteiras até o controle do tráfego aéreo, inteligência artificial e o futuro da mobilidade aérea urbana. E estamos projetando o futuro, desenvolvendo as aeronaves mais avançadas e eficientes do mundo, sendo pioneiros na aviação sustentável e liderando o caminho em direção a um futuro mais verde. Junto com nossos clientes e parceiros, buscamos soluções para um novo mundo, seguindo um plano de voo consistente na direção do crescimento sustentável, honrando sempre a história de desafios e as pessoas que nos trouxeram até aqui. Embraer, 55 anos.